Olá, boa noite. Que bom que você está aqui nesse momento conectado para juntos nós prosseguirmos a nossa série de estudos. Nós temos aqui estudado 2 vezes por semana, separado um tempo para aprendermos o que a Bíblia ensina. E a palavra de Deus, ela tem muita coisa para nos ensinar. Ensinos bíblicos, doutrinas, a verdade. E Jesus, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. E o tema de hoje é um tema muito importante para nós, para mim e para você. Porque essa é uma verdade que eu e você precisamos conhecer a respeito do juízo. Nós estamos entrando em temas bastante importantes para nós, para a nossa vida. E nós precisamos aprender, conhecer mais a respeito dos ensinos, das doutrinas bíblicas. Porque nós temos visto aí tanta coisa acontecendo diante dos nossos olhos. E quando nós fizemos o estudo sobre a volta de Jesus, nós vimos aí que muitas dessas coisas que estão acontecendo hoje em nossos dias, que estão aí diante de nós, que temos passado, temos enfrentado, são sinais da volta de Jesus. Assim, o tema de hoje, que é sobre o juízo, é um tema que nós precisamos compreender. Precisamos compreender o que a Bíblia ensina a respeito. Por isso, agora eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus em oração, buscando a bênção e a ajuda de Deus para esse momento, para o momento do estudo que nós teremos, porque esse estudo, ele é de grande importância para mim e para você, e nós termos entendimento e compreensão a respeito do mesmo, já que o juízo é um assunto que nós precisamos conhecer. Então feche agora os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus em oração, nesse momento, antes de nós abrirmos as Escrituras, antes de nós abrirmos a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus, nos achegamos a Ti em nome do Seu Filho, do Senhor Jesus, gratos ao Senhor porque o Senhor enviou a Jesus e Ele deu a vida por nós para nos salvar, para termos um dia a oportunidade de estarmos contigo na eternidade. E nós, ó Pai, hoje, enquanto vivemos aqui nessa terra, carecemos de Ti, da bênção do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, para que compreendamos os ensinos da Tua palavra. Abençoa-nos, nos dê entendimento, compreensão, um coração aberto e disposto para entender, compreender o que a Tua palavra nos ensina. Amém, Senhor. Então, como eu estava dizendo, o tema do juízo é um tema muito importante, um ensino das Escrituras muito importante que nós precisamos conhecer, Assim, nós, eu e você, nós precisamos entender o que as Escrituras, elas nos ensinam a respeito do juízo e nós precisamos ter esse ensino bem claro. Assim, se você tiver alguma dúvida, posta aí no chat, ou então envia um WhatsApp para mim, faça chegar a sua dúvida, que aí nós tentaremos buscar dentro da palavra, para que a palavra responda para você a dúvida que porventura você venha a ter. Nós sabemos que há no futuro um solene dia em que cada indivíduo será julgado pelo juiz de toda a terra. Então, todo ser humano um dia enfrentará o julgamento, o juízo de Deus. O tribunal divino,
ele fará rigorosa justiça, nenhum culpado será inocentado, mas nenhum inocente será condenado. Nesse julgamento universal, tudo será levado em conta. Hoje, em nossos dias, nós vemos aí muitos julgamentos, né, em que as injustiças acontecem, em que há uma série de coisas que elas acontecem e que nós ficamos descontentes com aquilo que acontece, e principalmente se estiver relacionado a nós. Às vezes, eu e você precisamos de recorrer à justiça por algum motivo, por alguma razão, e aí, às vezes, nós acabamos nos sentindo injustiçados. Mas no juízo de Deus, no julgamento de Deus, não haverá injustiça. Então, vamos aprender e vamos buscar na palavra de Deus, vamos buscar na palavra compreender mais a respeito do juízo. A Bíblia, ela nos fala que haverá o juízo. Então a pergunta é: quem estabeleceu que haverá um juízo? Quem estabeleceu que haverá um juízo? No livro de Atos, no capítulo 17, Atos capítulo 17, e aí nós vamos ler o que nós encontramos aqui em Atos no capítulo 17. Atos 17, e nós vamos ler o verso 31, e o texto diz assim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, é Deus quem estabeleceu que haverá um juízo, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deus é quem estabeleceu que haverá um juízo. E a pergunta é: o que é que Deus julgará? O que é que Deus julgará? Então, no livro de Eclesiastes, e você tem percebido que nós, quando estudamos a Bíblia, nós estudamos ela como um todo. Assim, nós usamos textos do Novo Testamento, do Velho Testamento, no início, no meio, no final das Escrituras, não importa, as Escrituras, elas são um todo, como nós já estudamos quando estudamos sobre a Bíblia, e se você ainda não estudou, olha aí no canal, tem os vídeos, tem todas as aulas que nós já tivemos aqui nessa série de estudos, e um dos estudos fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Então, aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, em Eclesiastes, no capítulo 12, vejam só aqui. O que é que diz o texto? E nós vamos ler aqui o verso 4 e o 14 de Eclesiastes 12. E o texto diz assim: e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. E aí o verso 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós vemos aqui em Eclesiastes Deus dizendo que ele vai chegar um dia em que as coisas vão parar, e aí então Deus trará a juízo todas as coisas. Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E aí a pergunta é: mas Deus julgará quem? Quem Deus julgará? Quantos?
comparecerão perante o juízo. Quantos comparecerão perante o juízo? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 10, e o texto diz assim, ó, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o texto, ele nos fala, aqui o apóstolo Paulo nos fala que todos devemos comparecer perante o juízo. E tudo aquilo que nós fizermos, que nós realizarmos, as nossas obras, o nosso dia a dia, a nossa vida, tudo isso será julgado pelo Senhor. Todas as coisas, todas as pessoas, todas as coisas, todas as pessoas, todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Quem é o juiz? Quem é o juiz desse julgamento? Quem é o juiz do julgamento? João, no capítulo 5, João, capítulo 5, e o texto diz assim, ó, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Vejam só, o texto, ele diz que é Jesus quem julgará. Hoje, a palavra de Deus nos apresenta Jesus como o nosso advogado. Deus, ele nos fala que nós não devemos pecar, mas se porventura pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João, ele fala isso, nós temos a Jesus, nosso advogado. Todo juiz antes precisa ser advogado, é uma exigência da lei, é uma exigência para que a pessoa ela possa ser um juiz, ela precisa ter uma experiência. Se não me engano, falha a memória, são 3 anos. Um juiz precisa advogar durante 3 anos, para que então depois ele possa aí fazer o concurso, estudar, fazer o concurso e sendo aprovado, ele ser um juiz. Jesus é nosso advogado, mas um dia Jesus será o juiz. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E qual será a sentença? Qual será a sentença do julgamento? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. E o verso 46, e o texto diz assim, ó, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então nós vemos aqui que há dois grupos de pessoas, um grupo que sofrerá a pena, a penalidade, e um outro grupo que receberá a recompensa, receberá a vida eterna. Uns sofrerão o resultado do pecado, o salário do pecado, e a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte, e outros então, os que aceitaram a Jesus como advogado, como Salvador, como Senhor da vida, esses irão para a vida eterna. Apenas 2 caminhos, 2 grupos, 2 caminhos. Os que se recusam a aceitar a salvação, salário do pecado. E os que aceitam a salvação, vida eterna. Então, nós aí precisamos compreender um pouco mais a respeito do juízo, entendendo um pouco mais a respeito do juízo. O juízo,
ele tem três fases. Tem primeiro uma fase investigativa. Nessa fase investigativa, o Pai, ele é o juiz. Jesus é o advogado, como eu mencionei para vocês. O acusador é Satanás. Satanás é o acusador. As testemunhas são os anjos. E os réus são aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Esses são os réus, os que são julgados. E a lei, o padrão pelo qual o julgamento acontece são os 10 mandamentos. E na próxima lição nós vamos estudar mais sobre a lei, mais sobre os 10 mandamentos. Então, na fase investigativa, nessa primeira fase, todo aquele que aceita a Jesus como Salvador, ele então entra para o julgamento. Ele será julgado para saber se ele é inocente e se ele então receberá a vida eterna, se ele está apto para morar a eternidade com Jesus no céu. Então, Deus é o juiz, Jesus é o advogado, o acusador é Satanás, as testemunhas são os anjos e os réus são aqueles que aceitaram, são os justos, os que aceitaram a Jesus. E o padrão é a lei de Deus. Já na fase comprovatória, então nós temos que os justos é que serão os juízes. Na verdade, os justos estarão apenas verificando, né? Verificando. Então, os justos se tornam o juiz, certo? E o apóstolo Paulo fala disso, que um dia nós julgaremos até os anjos. Não haverá advogado, porque nós, na verdade, estaremos só verificando, analisando o julgamento, e assim nós teremos Satanás como o acusador, porque ele continua acusando, as testemunhas são os anjos, os réus são os que rejeitaram a Jesus como Salvador e não estarão no céu, e a lei, o padrão para o julgamento, para o juízo, é a lei de Deus. E aí então nós teremos a terceira fase, que é a fase executiva, que é a execução da sentença. Então o juiz é Jesus. O advogado não há, somente hoje há advogado. No futuro não terá advogado. O acusador é Satanás, as testemunhas são os anjos, e os réus são todas as pessoas, ímpios e justos. E a lei é o padrão, são os 10 mandamentos, as regras pelas quais as pessoas serão julgadas. Então nós vemos que o julgamento tem 3 fases. Tem hoje uma fase investigativa, tem uma fase comprovatória, e a terceira fase é a fase executiva, certo? A terceira fase é a fase executiva. Assim, nós vemos o julgamento de Deus semelhante a um julgamento aqui dessa terra. Quando acusações são feitas, existe uma investigação, e aí depois vai se verificar isso daí que foi avaliado, né, ali para olhar as provas e tal, e se estabelecer a execução da sentença. No juízo de Deus não é diferente. O juízo de Deus é semelhante a um julgamento aqui dessa terra. Assim, nós vemos aí que eu e você temos uma grande vantagem, porque nós agora sabemos e conhecemos todo o processo do juízo. A fase investigativa, ela acontece agora. A Bíblia, ela nos ensina que a fase investigativa, ela começou em 1844, ao final das 2.300 tardes e manhãs que fala o livro de Daniel, em Daniel 8,14, e ela terminará um pouco antes da volta de Jesus, como nos afirma Apocalipse 14,7, quando diz que o santuário se enche de fumaça, e então Jesus sai do santuário, ele deixa de ser advogado,
para então depois tornar-se juiz, para depois tornar-se juiz. Agora é a hora de abandonar o mundo de pecado e buscar o Deus vivo e verdadeiro. Hoje eu e você temos essa oportunidade, porque hoje nós temos advogado, Jesus é nosso advogado, e ele já pagou o preço, ele já morreu na cruz, no Calvário, por mim e por você. Jesus está se oferecendo para ser o nosso advogado. Para nós não custa nada, na linguagem do direito é pro bono, não paga nada, eu e você não pagamos nada, nós precisamos apenas aceitar a Jesus como nosso advogado. Depois então, como eu disse, é o juízo comprovatório, comprobatório, comprovativo, né? É o de comprovação. Todos aqueles que forem com Cristo para o céu, eu e você, nós nos encontraremos no céu, e aí então nós às vezes ficaremos curiosos para saber, para descobrir a respeito do juízo e a respeito das pessoas. Então nós teremos aí algumas surpresas. Alguns dizem assim, a primeira surpresa que nós teremos no céu é estarmos lá, estarmos no céu. Porque, como diz Paulo, olhando para mim, não vejo como ser salvo, mas olhando para Jesus, não vejo como me perder. Mas nós, assim, estaremos no céu, e aí nós ficaremos admirados por estarmos lá, estarmos no céu. Segundo, nós hoje olhamos para pessoas e às vezes nós pensamos o fulano ou a fulana, eles já estão bem, estão salvos. Se Jesus vier hoje, eles estão com o passaporte carimbado, eles podem entrar, eles irão com Cristo. E quando chegarmos no céu, cadê o fulano? Cadê a fulana? Por que não estão aqui? E então nós poderemos ir até os registros do céu e lá avaliar, olhar o porquê, né? Ali, todo o processo da vida da pessoa estará lá escrito. A Bíblia fala que há um livro, existem livros no céu, e um dos livros que existem no céu, ele diz respeito a mim e a você, e lá está escrito tudo a nosso respeito. Assim, nós hoje pensamos que pessoas estarão no céu e talvez elas não estejam. E também nós chegaremos ao céu e lá veremos pessoas que nós pensamos, mas o fulano aqui, a fulana, e aí nós poderemos então verificar, comprovar o porquê. Porque estarão ou porque não estarão. E aí a terceira fase, como eu disse, a terceira fase é o juízo executivo. Esse juízo executivo, ele acontece 1000 anos depois da volta de Jesus. A Bíblia chama de milênio, é um período de 1000 anos, é um milênio. A Bíblia não chama de milênio, mas a Bíblia fala de 1000 anos. E nós sabemos que mil anos é um período de um milênio. Então, após o milênio, após os 1000 anos da volta de Jesus, certo? Nós, então, acontecerá o juízo executivo. Quando a cidade santa descer do céu, os ímpios ressuscitarão. Haverá uma tentativa, Satanás vai arregimentar todos os ímpios. A Bíblia fala que eles serão como a areia do mar, a quantidade de pessoas, as pessoas de todas as épocas, desde a época de Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva que rejeitaram ao Senhor como Salvador, e todas as eras seguintes, até a volta de Jesus. Então, todos aqueles que rejeitarem a Jesus como Salvador, ressuscitarão após o milênio. Todas as pessoas ressuscitarão. Os que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, ressuscitam por ocasião da volta de Jesus. Quem não aceita, ressuscita depois da volta de Jesus. Então, a cidade santa, ela desce do céu, e ela, então, é estabelecida na terra, e os ímpios todos ressuscitam, todos os ímpios ressuscitam. E Satanás sairá a enganá-los, enganar a todos eles. E Satanás convencerá eles de que eles são em maior número,
e que eles podem tomar a cidade. Então eles sitiam a cidade, eles cercam a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade morada de Deus e dos salvos. Então a cidade santa está cercada, e Jesus então ele intervirá da maneira mais emocionante da história. Então ele aparece acima da cidade no trono, e aí todo joelho se dobrará, todos os seres humanos se dobrarão, se ajoelharão na presença de Jesus, inclusive o diabo, inclusive o inimigo, todos se ajoelharão. E então Jesus dará a sentença final, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, e aos ímpios ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O fogo consumirá tudo, todas as coisas, todos os ímpios, todas as coisas que existem nessa terra serão consumidas pelo fogo. E esse fogo, ele purificará a terra. É o fogo que fará a purificação final. E eu e você estaremos dentro da cidade. Eu e você estaremos na Nova Jerusalém, porque eu aceitei a Jesus como Salvador. Você aceitou a Jesus como Salvador? Todos os dias nós precisamos reafirmar essa decisão. Aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E ao aceitarmos a Jesus como Salvador, nós estamos garantidos, nós estamos seguros nas mãos de Jesus. E então, nós estaremos na cidade e veremos então o que a Bíblia fala que é o inferno, o fogo eterno. Esse fogo, ele cobrirá a terra, toda a terra será destruída, queimada, derretida todas as coisas. Vai sobrar apenas cinza de tudo o que existe, de todas as coisas que existem. Por isso que eu e você, nós precisamos ajuntar tesouros no céu, porque os tesouros aqui dessa terra serão todos destruídos. Tudo ficará aqui nessa terra, tudo será destruído. Hoje nós já temos uma ideia, né? Quando alguém morre, ele não pode levar nada, e para a eternidade, nós também não poderemos levar nada. Nós estaremos dentro da cidade com o que Deus tem providenciado para nós. Tudo aqui será destruído, todas as coisas. E esse fogo, ele purifica a terra. E ao mesmo tempo, eu e você teremos um privilégio muito especial. A Bíblia, no livro de Gênesis, ela fala que Deus criou todas as coisas. E eu e você, nós poderemos testemunhar a renovação, a nova terra sendo criada. Esta terra em que nós vivemos, esse planeta em que nós vivemos, será completamente restaurado, será completamente renovado. E nós então veremos Jesus fazendo novas todas as coisas. Que privilégio especial que o Senhor Jesus, ele dará a mim e a você, vermos a obra de renovação, de recriação, a tão sonhada nova terra, vida eterna, onde não há mais lutas, nem prova, nem dor, não tem coronavírus, não tem doença nenhuma, não tem corrupção, não tem nada dessas coisas, tudo será perfeito pela eternidade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 5, nós encontramos a palavra de Deus, ela dizendo para você, em João, no capítulo 5 e o verso 24, nós precisamos pôr em prática em nossa vida o que diz esse texto. Em João 5 e o verso 24,
João 5 e o verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus. E o sábio em Eclesiastes, e aqui em Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12 e o verso 13, e o texto diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então eu tenho que crer em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador e meu Senhor. E eu tenho que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu e você, nós precisamos colocar em prática em nossa vida. A segurança para o juízo consiste em permanecer em comunhão com Cristo e, como consequência, um completo afastamento do pecado. O dia do juízo está precisamente diante de nós. A mensagem de Deus para os habitantes da terra hoje é: estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Em outra tradução dizem a hora em que não cuidais. Nós sabemos, tudo está mostrando, tudo está indicando para mim e para você que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. As condições predominantes hoje na sociedade, e especialmente nas grandes cidades das nações, proclamam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está próxima, está diante de nós, e que o fim de todas as coisas terrestres é chegado. Jesus voltará em breve e pagará a cada um segundo as suas obras. Não haverá nenhum problema para aqueles que se mantêm fiéis e firmes até o fim. Eu e você não precisamos temer. Eu e você não precisamos ter medo do juízo. Por quê? Porque Jesus é nosso advogado. Ele é nosso advogado. Ele hoje está intercedendo por mim e por você. E ele não apenas isso, ele também nos providencia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a andarmos conforme a vontade de Deus, a andarmos conforme a lei de Deus. O Espírito Santo faz essa obra em nós, em mim e em você. Assim, eu e você precisamos tomar uma decisão todo dia. Nós precisamos dessa decisão. E agora eu quero convidar você a fazer essa decisão. Você aceitar Jesus como seu advogado e deseja respeitar os mandamentos de Deus? Se você deseja, levante aí a sua mão. Levante a sua mão para dizer assim: eu aceito a Jesus como meu advogado, como meu Salvador, como Senhor da minha vida, e eu quero respeitar os mandamentos de Deus. Eu quero obedecer à vontade de Deus, o que Deus estabelece, a lei que é o padrão do juízo. Eu quero obedecer. E o Espírito Santo o capacitará. O Espírito Santo, ele fará a obra necessária na minha e na sua vida. Aí agora, com a sua mão levantada, nós vamos orar. E eu darei a você primeiro a oportunidade de você falar com Deus em oração e dizer para Ele da sua decisão de tê-lo como advogado, como Salvador, Senhor da sua vida, e que você obedecerá todos os dias pela graça de Deus na sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento em que falamos contigo em oração, nós louvamos e bendizemos a Ti, por Tua graça, bondade e misericórdia.
porque hoje o Senhor é nosso advogado, Senhor Jesus. O Senhor morreu na cruz, nós o aceitamos como Salvador e nós também o aceitamos como Senhor da nossa vida e nós queremos que Tu sejas nosso advogado hoje e em cada dia de nossa vida. Por isso, a cada dia nós reafirmaremos essa decisão. E Jesus, concede que o Espírito Santo habite em nós e nos leve para mais perto de Ti. E faça em nós a obra necessária de obediência para que andemos nos Teus caminhos, façamos a Tua vontade, façamos o que agrada a Ti, que os Teus mandamentos estejam no nosso coração e estejam como prática de nossa vida, Pai. Guia, conduz e dirija-nos, nos prepare para o Teu reino, nos prepare para a Tua vinda, Senhor Jesus. Amém. Tenha certeza que o Senhor ouviu a sua oração e recebeu a sua oração, o aceitou a sua oração, e Jesus está feliz com a minha e a sua decisão. Como eu disse, nosso próximo estudo será sobre a lei de Deus. Nosso próximo estudo será sobre a lei de Deus. Na quinta-feira, dia 6, na próxima quinta-feira, às 20 horas, esse horário aqui do Mato Grosso do Sul. Se você está em um outro fuso horário, então, às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas aqui do Mato Grosso do Sul, nós vamos aprender um pouco mais a respeito das regras do juízo, a lei de Deus. Vamos aprender um pouco mais. E eu tenho certeza que o Senhor nos abençoará e o Senhor nos ajudará, de modo que estas leis estejam gravadas em nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre você, que o Senhor te dê a paz. Fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês nessa noite. É meu desejo a todos vocês que estão aqui nos ouvindo agora, nesse momento. Fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Na escuridão da vida, tu não sabes pra onde ir. Se anda cheio de motivos pra parar e desistir. Uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar. E ao mostrar-te a saída, vai sorrir e te